E aí, tropa, sejam bem-vindos ao segundo vídeo dessa série, né, que é a série Apêndice da série anterior, Perigoso Mundo dos Números Primos, né? E aqui é que o negócio fica perigoso mesmo. Aqui é que a coisa começa a ficar mais perigosa, porque é aí que eu acho que eu estou errado, né? Que é o caso, que é a hipótese de n0 mais 1 ser um número primo, tá bom? Eu vou chamar os números primos até o n0 mais 1, ou seja, os menores, estritamente menores do que o n0 mais 1, de pêndice 1, pêndice 2 até pêndice k, tá bom? E esse daqui seria o pêndice k mais 1, tá? Se eu precisar falar disso. Ok? Então vamos lá. Vamos supor então que o n0 mais 1 é um número primo. n0 mais 1 é primo. Então seja x índice n0 mais 1 igual a x índice menos 2 n0 mais 1, etc, x0, etc, é x2 n0 mais 1. Uma sequência de números naturais consecutivos. A primeira hipótese que eu vou colocar é se os dois extremos forem iguais, forem tais, né, que o menor divisor primo de cada um deles é o próprio n0 mais 1, tá? Então vamos colocar aqui o n0 mais 1, galera, só porque eu gosto de trabalhar mais com a notação p para número primo, tá? n0 mais 1 é igual a pk na sequência dos números primos. pk mais 1, tá? Onde pk, p índice k menos 1, até 3 e 2, aqui vai ser o p 2 e o 2 é igual ao p1, tá? São os números primos, todos os números primos menores, esses a partir do pk, estritamente menores do que p índice k mais 1, tá? Então, se essa sequência xn índice n0 mais 1 for tal que os extremos são iguais, são tais que o menor divisor primo deles é o próprio n0 mais 1, tá? Eu vou considerar agora, eu vou lançar a mão, tá, da minha sequência de menores divisores primos de cada termo. Então, consideremos, ou considere, que índice n0 mais 1 igual a q índice menos 2 n0 mais 1, ou menos 2 p índice k mais 1, tá bom? Que é igual a, né, vai ser a mesma coisa que q menos 2p índice n0 mais 1, tá? A mesma coisa. Até o q 0, q índice 2, p índice k mais 1. A sequência dos menores divisores primos de cada termo de x índice n0 mais 1. Tá bom? Então essa vai ser a sequência. Se os dois extremos são iguais a p índice k mais 1 ou n0 mais 1, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses dois caras. Tirar esses dois caras, eu vou mostrar que essa sequência com n... na verdade, eu vou tirar
esses dois e os dois anteriores, né? Para pegar a sequência bonitinha ali com N0 mais 1, N0, 4N0 mais 1 termos, né? E eu vou mostrar que eu vou ter que ter necessariamente, pela hipótese de indução, um cara estritamente maior do que o P índice K mais 1. Por quê? Então vamos considerar uma subsequência dessa Q aqui, tá? Então vou colocar ali no quadro escroto ali. Acho que isso daqui já deu o que tinha que dar, por enquanto. Então a gente vai considerar a sequência Q. Vou excluir os extremos e os dois caras anteriores. Então vou considerar a sequência de índice N0 igual a Q índice menos 2N0 até Q0, tal, até Q índice 2N0. Beleza? Dos menores divisores primos, dos caras, a partir do terceiro cara dessa daqui até o antepenúltimo cara dessa sequência daqui, né? Essa sequência, olha só, pela hipótese de indução, tá? Por hipótese de indução, esqueci de colocar aqui, né? A gente está considerando aqui, gente, eu falei, mas não escrevi, tá? A gente está considerando que esses caras, né? Esse cara daqui tem como menor divisor primo o próprio N0 mais 1, e esse aqui também, tá? Então, se os extremos são iguais a P índice K mais 1, ou igual a N0 mais 1, tá? O que vai acontecer? Eu tirei dessa sequência daqui os extremos, ok? Agora, essa sequência daqui, por hipótese de indução, ela tem que possuir algum número primo estritamente maior do que o N0, tá bom? Então, existe um QI aqui dentro, tá? Igual a um número primo, PI, estritamente maior do que N0. Caso os extremos não... Como os extremos foram retirados, eles são os únicos caras que poderiam ser iguais a N0 mais 1 dentro dessa sequência. Por quê? Isso que é a grande questão, tá? Então, PI estritamente maior do que N0 mais 1, o número N0 mais 1, que não é primo, é composto, então ele é maior ou igual a N0 mais 1, ok? Por que ele não pode ser igual a N0 mais 1? Porque essa sequência daqui tem 4N mais 1, mais 1 termos, né? Ou seja, tem 4, por isso que eu prefiro falar de P índice K mais 1, né? Se a sequência tem 4PK mais 1 termos, essa sequência, quando eu excluo os extremos, né, eu tirei ali os números primos, o maior primo que seria o próprio N0 mais 1, ela vai ter que ter obrigatoriamente um termo por hipótese de indução, né, que é maior ou igual a N0 mais 1. Só que, se existe um PI igual a N0 mais 1 aqui, o que vai acontecer? Essa sequência de 4N mais 1 termos, ela obviamente, os termos dos extremos, como eles são iguais ao número primo, né, significa que ela começa com um número ímpar e termina com um número ímpar, e os dois são tais que os menores divisores primos são N0 mais 1, ou seja, são iguais ao P índice K mais 1. Por que o PI não pode ser igual ao P índice K mais 1? Vamos supor que exista um cara dentro dessa sequência, tá? Um Q índice I, esse Q índice I sendo igual a N0 mais 1, ou seja, igual a P índice K mais 1, tá bom? Como essa sequência daqui é de números compostos consecutivos, de números consecutivos, tá bom? Se esse cara daqui tem como menor divisor primo o número P índice K mais 1, então eu sei que o x0 mais 2
P índice K mais 1, ou... Eu vou colocar P índice K mais 1 aqui, tá? Fica mais fácil. Então, esse cara daqui tem como menor divisor primo o próprio P índice K mais 1, beleza? Então, esse cara daqui, ele significa que o x0 também vai ter que ser, né? Como esse daqui é igual a x índice 2P índice K mais 1, né? E esse cara daqui tem como menor divisor primo o próprio P índice K mais 1, esse cara daqui é igual a P índice K mais 1 vezes um D, estritamente, cujo menor divisor primo do D também vai ser maior ou igual a P índice K mais 1, beleza? Significa que os únicos números que são divisíveis por P índice K mais 1 aqui, toda essa sequência são x0, o próprio x índice P, índice 2P K mais 1, e esse cara daqui, tá certo? Por quê? Bom, porque é uma sequência de 4n mais 1 termos, os outros caras que são múltiplos do PK seriam pares, né? Então, eu teria 5 múltiplos do P índice K mais 1, né? Numa sequência de 4n mais 1 termos, só que só 2 deles podem ser iguais, podem ter como menor divisor primo o próprio P índice K mais 1. Por quê? Porque se os dois extremos, e vão ser os dois extremos, por quê? Porque se os dois extremos são iguais a P índice K mais 1, né? Os dois extremos aqui são iguais a P índice K mais 1, o Q0 não vai poder ser, porque o x0 vai ter que ser um múltiplo de 3. Como assim? Então, o x0, né, dessa forma meio bizarra aqui de falar, mais 2pk mais 1, significa que o x0 é igual a P índice K mais 1D, que multiplica P índice K mais 1, que multiplica D menos 2. Tá bom? E da mesma forma, como esse cara daqui também tem como menor divisor primo o P índice K mais 1, o que vai acontecer? Eu falei num dos vídeos anteriores, né, até que eu fiz uma correção no comentário, que quando eu tenho 3 caras igualmente espaçados, um deles necessariamente múltiplo de 3, mas igualmente espaçados com espaços que não sejam múltiplos de 3. Né? Como que a gente faz essa demonstração aqui? Tá? O que acontece? Apagando aqui. Justificando porque o x0 vai ser igual a 3, vai ser divisível por 3, né? O que vai acontecer? Esses caras aqui não são divisíveis por 3, então eles deixam o resto zero na divisão por 3, que é um T 3D1 mais R1, e aqui é um 3D2 mais R2, tá bom? A diferença entre esses termos é a diferença entre os extremos, então x índice 2P índice K mais 1 menos x índice menos 2P índice K mais 1, a diferença entre os extremos porque, né, a distância entre dois termos de uma sequência de números consecutivos é igual à diferença entre os índices e tal. Isso também é explicado também na teoria do Guri, eu acho. Né? Isso daqui vai ter que ser igual à diferença entre os índices, que vai ser 4P índice K mais 1. Beleza? Então, se eu faço subtração, 4P índice K mais 1 é igual a 3 D1, D2 no caso, menos D1, mais R2, menos R1. Correto? Dessa forma, eu sei que se eu sei o seguinte, se esse cara daqui, tá,
esse cara aqui não é múltiplo de 3. Então, R2 menos R1 não pode ser múltiplo de 3. Tá? Então, R2 menos R1 não pode dar zero. Correto? Não pode dar o mesmo resto. Porque esse cara aqui não é múltiplo de 3. Se o P, né, porque é 4 vezes um primo estritamente maior do que 3. E aqui, se o R1 fosse igual a R2, isso aqui daria 0, e eu teria que pegar igual pegar mais, P índice K mais 1 igual a um múltiplo de 3. Né? O 3 teria que dividir o 4 ou o P índice K mais 1. Ele não divide. Né? Então, esse cara daqui tem que ser diferente. R1 tem que ser diferente do R2. Beleza? Significa que o x0, né? Então R1 podendo ser igual a 1 aqui, 2 aqui ou vice-versa, tá? Vamos supor sem perder generalidade que isso daqui é igual a 1 e esse cara daqui é igual a 2. Beleza? Então x0 ele vai ser igual à média aritmética entre os dois caras, né? Ele está no meio ali entre os dois extremos, ele é a média aritmética entre esses dois sujeitinhos aqui. Então x0 é igual a 3d1 mais 1 mais 3d2 mais 2, dividido por 2. Certo? Ele vai ter que ser igual. Ou seja, né, em outras palavras, 2x0 é igual a 3 que multiplica d1 mais d2. Correto? Ora, como 3 não divide 2, 3 tem que dividir o x0. Então o x0 tem que ser múltiplo do 3. O que significa? O único cara que poderia ser divisível por n0 mais 1, naquela nossa sequência ali, na nossa subsequência, né? X índice n0, ou seja, ele seria o termo central, seria o x0. Beleza? Lembrando, caso os extremos da sequência x lá fossem tais que os dois são tais que os menores divisores primos são n0 mais 1. Beleza? Ora, o único cara que poderia, então, superar o n, né, o n0 mais 1 seria o nosso Q0, só que ele é igual a 3. Então, eu não vou ter ninguém aqui nessa sequência igual a n0 mais 1, porque os únicos caras da sequência grande que seriam múltiplos do n0 mais 1 são os próprios extremos. Múltiplos de tal forma que o menor divisor primo entre deles é n0 mais 1. Claro que esse termo central também é múltiplo, só que ele também é múltiplo do 3. Então o menor divisor primo daquele termo é 3. Beleza? Então, daquela forma, com o Q índice n0 mais 1, com n0 mais 1 nos extremos, quando eu tiro os extremos, né, eu vou ter uma sequência com 4n0 mais 1 termos, né? O Q índice n0 com 4n0 mais 1 termos, beleza? Que pela hipótese de indução, tá? Por hipótese de indução, isso daqui é a hipótese de indução, beleza? Vai precisar de alguém que tenha como menor divisor primo um cara estritamente maior do que n0. Só que ele não pode ser estritamente maior do que n0 ou maior ou igual a n0 mais 1. Só que não pode ser igual a n0 mais 1 pelo que a gente acabou de ver aqui. Então, o PI é estritamente maior do que n0 mais 1. Então, o que a gente mostrou é que se os extremos são iguais àquele camarada, né? São iguais ao n0 mais 1, na sequência Q índice n0 mais 1, eu vou ter que forçosamente, pela hipótese de indução, ter um cara estritamente maior dentro da própria sequência do que n0, pela hipótese de indução, só que ele vai ter que ser estritamente maior do que n0 mais 1 também. Então, a gente prova, né, que se os caras, usando a hipótese de indução, se os caras dos extremos são iguais ao n0 mais 1, que vai ser primo, né, como a gente está colocando na hipótese inicial aqui desse vídeo, né, desse rolê todo aqui, então teria que ter um cara ali dentro da própria sequência, que índice n0, estritamente maior do que n0 mais 1. Só que como a sequência que índice n0 está contida na sequência que índice n0 mais 1, beleza?
significa que existe algum QI pertencente a Q N0 mais 1, tal que QI é estritamente maior do que N0 mais 1. O que significa isso? Existe um cara na sequência X, índice N0 mais 1, tal que para algum XI, existe algum cara dentro dessa sequência XI, né, tal que seu menor divisor primo vou colocar direitinho. Existe XI pertencente a XN0 mais 1, tal que seu menor divisor primo é estritamente maior que N0 mais 1. Correto? Como a gente queria demonstrar, né? Ou seja, essa hipótese dos caras estarem nos extremos confirma o enunciado da conjectura, né? A gente queria mostrar, né, que isso aqui é uma sequência qualquer com os extremos, né? Então a gente pegou uma sequência, qualquer sequência dentro do conjunto, qualquer sequência de números consecutivos, cujos extremos tem como menor divisor primo o próprio N0 mais 1, e a gente mostrou que dentro dela vai ter que ter uma sequência, vai ter que ter um cara cujo menor divisor primo é estritamente maior do que N0 mais 1. Agora, falta mostrar o que acontece quando esses caras não estão nos extremos, né? Então a gente mostrou isso daqui, quando o X índice menos mais ou menos 2, o Q, né? Vamos colocar assim. Quando o Q índice mais ou menos 2 N0 mais 1 é igual ao próprio N0 mais 1. Beleza? Agora, o que falta mostrar é quando isso não acontece. Beleza? Então, a gente... Na verdade, né, isso daqui pode não acontecer também, pode ser que só esteja um cara no extremo ali e que o X central ali seja igual a 3, por exemplo, e o outro X, o X central não, o Q central, o Q0, seja igual a 3 e o outro Q lá seja menor também que N0 mais 1. Tá? Isso que serve também, mas só que eu estou colocando os caras nos extremos primeiro. Agora o que a gente vai ver no próximo vídeo, né, é o que acontece se os extremos, né, se eu não tenho essa condição nos extremos, beleza? O que acontece se os extremos da sequência Q índice N0 mais 1 são menores, né? Menores do que menores ou iguais, são menores do que o N0 mais 1, né? Porque também se fossem um dos dois fosse maior, também não teria problema, né? Porque já ia estar inserido dentro daquela sequência, né? Então falta a hipótese, o que acontece quando os extremos ali daquela sequência são menores, beleza? Então isso é o tema para o próximo vídeo, tá? Se os caras ali dos extremos da sequência Q são menores do que N0 mais 1, beleza? Então, eu vou ficar por aqui dessa vez e depois a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!